Glória a Deus. Gente, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 3 até o versículo 6. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Queridos, nós somos uma família edificando uma igreja e cumprindo uma missão. Essa é a visão que nós temos, isso nos orienta em todas as decisões que nós vamos tomar. Nós analisamos, estamos de fato sendo uma família da fé? Como família da fé, estamos verdadeiramente edificando uma igreja saudável, madura e comprometida com os valores do reino? E se essa igreja de fato é saudável, madura e comprometida com os valores do reino, nós estamos avançando nas missões mundiais, estamos fazendo algo que não apenas nós mesmos nos alimentamos, mas outras pessoas estão se alimentando. E uma das verdades espirituais como família nesta casa é que nós existimos para conhecer a Deus e o fazê-lo conhecido. E dentro desta verdade, o texto que acabamos de ler diz que quem não guarda o mandamento, ele é mentiroso. E o mandamento que Deus nos ordenou para guardarmos é andar em amor. Eu gostaria de falar um pouquinho então sobre esta verdade, como que nós podemos guiar os nossos passos, nossas decisões, ações, palavras, pensamentos, qualquer coisa que tivermos de realizar na vida pautado no amor. E para isso, eu gostaria de fazer uso da mesma epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21, e nesses versículos que iremos ler, nós vamos trabalhar 7 princípios espirituais. Volte lá então para a epístola de João, capítulo 4 agora, versículo 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.
Então, voltando ao que eu disse, nós somos uma família que conhecemos a Deus e o fazemos conhecido através de uma igreja local saudável, madura e comprometida com os valores do reino. E a palavra que mais define Deus é amor. Deus é amor. Então, quando nós falamos em amor, estamos falando de Deus. Quando falamos em amor bíblico, estamos revelando como Deus se revelou a nós. Se não entendermos amor, não entendemos Deus. Se não andarmos em amor, não estamos andando em Deus. Se não praticarmos a verdade em amor, não estamos praticando nada. Enfim, o amor, ele é o centro de gravidade onde o reino de Deus se movimenta, onde Deus se manifesta. Se de fato queremos ser uma família que ama a Deus e quer fazer este amor conhecido, em primeiro lugar, precisamos entender algumas verdades sobre este amor. Então, a primeira delas é que amar não é uma opção, é o que o texto nos ensina. Observe lá em João 4:21, diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, observe que o texto aqui, ele está sendo exposto a nós como um mandamento, não há uma opção. O cristão não tem a opção de amar, o cristão tem o dever de amar. Outra verdade, no versículo 11 do mesmo epístola de João, capítulo 4, diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então observa que o mandamento que Deus está nos dando não é apenas uma ordem que vem de cima para baixo, ainda que Ele poderia, pois Ele é Deus, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, mas é algo que Ele mesmo deu o exemplo. A Bíblia nos ensina em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia também diz que como filhos amados devemos ser imitadores de Deus. Então, não é uma opção, não é uma opção que foi dada por alguém que não praticou, que não deu exemplo. O próprio Deus então já mostrou como deveríamos amar os nossos irmãos. E o amor também, ele está mostrando aqui na primeira carta de João 5:2, de que ele não é penoso, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, amar para o cristão não é um pesar. Amar o cristão é mostrar o quanto o cristão conhece Deus e deseja fazê-lo conhecido. Se você não conhece o amor, não sabe receber, não sabe dar, automaticamente você vai ter muita dificuldade de expressar o amor de Deus na sociedade que você está inserido, vai ter muita dificuldade de evangelizar o perdido ou de tocar a vida do irmão, porque todo o movimento do reino, ele gira em torno do amor. Essa é a primeira verdade que você tem que colocar no seu coração. Então, não tem opção? Não tem opção. Eu tenho que amar? Sim, eu tenho que amar. É um mandamento? Sim, é um mandamento. A quem eu olho? Olhe para Deus. Ele já deu exemplo de como nós devemos amar, como devemos andar em amor. O amor encarnado é Jesus Cristo. Então, Ele, como homem, mostrou a possibilidade plena de andarmos em amor. A segunda verdade desse texto é que o amor não é um produto pronto. Não é um produto pronto. Eu acho que muitas vezes nós achamos que o amor é como aquele filme Matrix. Alguém já assistiu Matrix aqui? Levante as mãos. Se você não assistiu, eu vou te encorajar a assistir, porque é um filme muito legal. Você lembra que o Neo, quando ele entrou ali para aquele universo, ele então foi colocado dentro de um cabo, né? E todas as competências foram baixadas nele. Ele sabia lutar, ele sabia falar, ele sabia fazer o impossível por intermédio daquele download que ele recebeu. Queridos, deixa eu te falar. O amor não é um produto pronto.
O amor foi derramado em nossos corações mediante a presença do Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 5, mas você precisa, como diz o texto que nós lemos, ser aperfeiçoado em amor. Nós temos que crescer em amor, nós temos que aprender o que é amor, temos que aprender a receber amor, temos que aprender a andar em amor. É um processo. Você não vai andar em amor, você não vai saber tudo sobre o amor da noite para o dia. Este amor, ele é um processo. João, no versículo 17, ele diz assim, olha, nisto é aperfeiçoado o amor. Nisto conhecemos que somos aperfeiçoados em amor. Então, não tem como. Todos os dias nós precisamos crescer um pouco mais em amor. Agora, vamos começar a ver a complexidade de ser aperfeiçoado em amor. Primeiramente, vamos ver a complexidade das 5 linguagens de amor. Por exemplo, quem aqui, a sua primeira linguagem de amor são palavras de afirmação? Levante as mãos, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, bastante pessoas. Quantas pessoas aqui, a sua linguagem de amor é tempo de qualidade? Levanta as mãos aí. Olha só, bastante pessoas aí. Quantas de vocês a linguagem de amor são toques físicos aqui? Toques físicos aqui. Quantos de vocês a linguagem de amor é presentes? Assim, dar presente, receber presente, deixa eu ver. Tem gente que, vocês são 5, Que história é essa aqui, né? Quantos de vocês aqui, a linguagem do amor é o serviço? Eu levanto minhas mãos, Eu recebo muito amor e dou muito amor por intermédio do serviço. Só aí nós temos um universo para crescer em amor, porque, tente imaginar, eu que sou um cara do serviço, eu gosto de servir, e também gosto de ser servido, então eu recebo e dou amor na linguagem do serviço. Aí você pega uma pessoa que a linguagem dela é tempo de qualidade. Então, de que forma que eu vou tentar dar tempo de qualidade para ela? Servindo ela. Só que para ela servir vai ser igual Marta, quando via Maria sentado, Marta querendo trabalhar, Maria querendo ficar sentada, Marta querendo trabalhar, Maria ficar sentada, deu um pau dentro da casa, Jesus já foi chamado para resolver aquele fight, e é o que acontece. As linguagens de amor são diferentes, por isso que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo aperfeiçoados no amor, porque um dos aspectos de você ser aperfeiçoado no amor, não diz respeito a você, mas é como você ama. Se é um mandamento, não é uma opção, se eu tenho esse dever diante de Deus, a questão não se volta primeiramente a como eu recebo, mas sim como eu dou o amor, como eu demonstro o amor, como eu faço Deus, que é amor, conhecido. E aqui você precisa começar a fazer uma leitura. Então aquele irmão que levantou a mão ali, a linguagem dele é palavra de afirmação. Como que você vai amá-lo? Chega e elogia, fala, cara, que legal, você está se vestindo muito bem, parabéns pela roupa, ou ele está aqui no louvor e tal, ele gosta de palavra de afirmação quando ele descer do púlpito, fala, cara, Deus te usou para me abençoar, foi uma bênção a sua ministração. E o contrário, quando uma pessoa ela tem como linguagem de amor palavras de afirmação, e você vem com a crítica, você vira o Satanás para ela. Ela quer ver o demônio, mas não quer ver você. Porque aquilo ofende, aquilo vai contra a forma que ela recebe o amor. Então, para ela, você não a ama. Agora, é fácil você fazer a leitura emocional das pessoas? Não é. E o texto fala sobre amar a Deus e amar os irmãos. Por exemplo, eu tive filhos gêmeos. Uma das grandes dificuldades para mim na criação dos meus filhos foi entender o mapa emocional deles. Eu, como homem, que gosto de atividade, eu sou um cara energizado, Esses dias de férias eu fui para os parques, foram 4 parques, e eu abri o parque, eu fechava o parque, e estava pedindo hora extra no parque, estava com mais energia do que o parque poderia arrancar de mim, então eu sou assim.
E eu queria brincar com os meus filhos de porrada, eu queria jogar eles para cima, queria virar cambalhota, eu queria... É coisa de homem, homem brinca dessa forma. E o Christian, ele vem para cima, ele gosta de porrada, ele gosta de lutinha, ele gosta de ficar provocando o tempo inteiro. Depois de muito tempo, o Eric é o pregador, lembra? O Eric é o cara das palavras, o Eric é o cara do bom papo, o Eric é o cara de sentar, do elogio, né? Então o Eric acorda logo de manhã e diz assim: Ju, o seu cabelo está tão lindo, Ju, nossa, que roupa linda. E você já sabe, então ela já fica apaixonada por ele, né? E tal, etc. E um dia o Eric chegou para mim e falou assim: papai, e ele é bem polido na forma de falar: papai, não é que eu não goste de lutinha, não é que eu não goste de brincar, mas eu gostaria de bater um bom papo. Clique. Alguém está comigo aqui ou não? Isso foi um aperfeiçoamento. Ou seja, eu falei: uau, espera um pouquinho. Eu pensei que estava agradando meu filho, eu pensei que estava enchendo o seu balde emocional, mas na realidade eu não estava alcançando o seu coração. Esse aperfeiçoamento no amor, ele é complexo. Porque, por exemplo, para Deus, assim, se eu pudesse classificar na minha linguagem, a linguagem de Deus é prestação de serviço. Quando Ele cria o homem não tinha nem um dia de vida e já mandou o cara trabalhar. Você vai lavrar a terra, você vai frutificar, você vai encher. Deus já deu um trabalho para o cara que não tinha fim, ele tinha que encher a terra, tinha que lavrar o Éden, cuidar do Éden, agradar o Éden. Você percebe que a Bíblia fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Mesmo Deus, a Bíblia parece que Deus é workaholic, porque o Deus de Israel não dormita, sua mão não está fechada, seu braço não está encurtado. Parece que Deus está um tempo inteiro em movimento, Deus está sempre inteiro exigindo que a gente trabalhe. Parece que a linguagem de Deus, dentro da minha liberdade teológica em dizer, é prestação de serviço. Ele fala sobre as obras que vão nos acompanhar, ele fala sobre as obras que vão perecer no fogo, as obras que vão permanecer diante do fogo, enfim. Agora, é fácil você equalizar tudo isso? Aí você pega uma pessoa que a linguagem dela é palavras de afirmação, então ela vem para o louvor para mostrar que ama a Deus e fala: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és formoso, e aí vai. Aí Deus fica assim: você está aí cantando ao ponto de fazer ranho, de tanto chorar. Mas, cara, você apresenta o teu coração para adoração, mas nunca a sua mão para o serviço. Não sei se eu recebo esse amor, não. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não? Então, é muito complexo essa formação da ideia, do caráter, do amor em nossos corações. Ele não é um produto pronto. Nós precisamos entrar na escola do Espírito e permitir que o Espírito nos ensine o que é amor, que o Espírito nos ensine a dar amor e o Espírito nos ensine a receber amor, porque o reino de Deus se movimenta, o centro de gravidade do reino é o amor. Quem está comigo, diga amém. Então, observe que nesse amor, a Bíblia diz: ora, a esperança, Romanos 5,5, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então observe que Deus, Ele não apenas deu o mandamento, mas Ele deu o exemplo de como amar. Deus então diz que esse amor não é um produto pronto, nós temos que ser aperfeiçoados nesse amor, mas também nos deu todas as condições para andarmos em amor, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quem aqui é crente de verdade? Diga amém. Aleluia. Se você é um crente genuíno, nascido de novo verdadeiramente, não tem dúvidas na sua capacidade de amar, porque Deus, que é amor, habita dentro de você. Deus, que pode nos ensinar todas as coisas, habita dentro de você. O que nós precisamos fazer, e eu vou repetir pela segunda ou terceira vez aqui, é entrar na escola do Espírito e aprender o que é amor,
aprender como dar amor e aprender como receber amor, para que o reino de Deus se movimente por intermédio de nossas vidas. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia! A terceira verdade que nós vemos nesse texto é que, no que diz respeito a entender o que é amor, definitivamente amor não é um sentimento. Em primeiro lugar, João aqui, capítulo 4, versículo 8, diz que é uma pessoa. Deus é amor. Então, quando você está falando de amor, você não está falando de um sentimento, e sim de uma pessoa. Algumas pessoas dizem, mas Deus, Ele tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. O amor de Deus é longânimo. Na realidade, você está falando que Deus é longânimo, porque Deus é amor. Não estamos falando de sentimentos. Se estamos bem, então amamos. Se estamos mal, então não amamos. Se fomos prejudicados, nós não amamos. Se fomos beneficiados, amamos. Não tem nada que ver com sentimentos. Hoje pela manhã, eu preguei uma mensagem, se foi gravada, você pode olhar lá no site. E eu falei as 3 formas de você demonstrar amor. E uma delas é você andar no Espírito. Quando o seu Espírito entende quem é Deus, e Deus é amor, você não vai ter dificuldade de expressar Deus. Porque é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Então, por isso que o texto diz que quem não anda em amor não o conhece. Não foi o que nós lemos aqui? Quem está comigo, diga amém. Aquele que não anda em amor, além de não o conhecer, se faz o quê? Mentiroso. É um discípulo falso. É um fake, é um religioso. Porque amor, em primeiro lugar, não é sentimentos, mas é uma pessoa. Gálatas 5:22 mostra que o amor também é um fruto. O fruto do Espírito é o amor. Então observa, se Deus é amor e Ele habita em nós mediante o seu Espírito, o Espírito vai produzir o fruto segundo a sua espécie. Se Deus é amor e o Espírito de Deus habita dentro de nós, qual que seria a primeira característica de demonstrarmos que andamos com Deus e Deus anda conosco? Que nós estamos em Deus e Deus está conosco. É o que acabamos de ler em 1 João capítulo 4. É o amor. Aquele que habita em nós, aquele que criou raízes profundas no nosso caráter, que criou raízes profundas em nossa personalidade, aquele que realmente se assenhorou de nossas vidas, agora vai frutificar o que Ele é. Ele é amor. O fruto de Deus em nós é amor. Por isso que eu vou adiantar um pouquinho a mensagem, mas depois eu volto. Todo passo que você dá fora do amor é pecado. Todo passo que você se distancia do amor, você está se distanciando de Deus. Deus é amor e o centro de gravidade do reino é o amor. Agora, a terceira verdade bíblica é que Deus, o amor é uma pessoa, essa pessoa gera em nós um fruto, e esse fruto nos dá a capacidade de decisão. Amar é uma decisão. 1 Coríntios capítulo 13, você observa o que está escrito lá, amar é. Lembra daquela figurinha do amar é? Eu me lembro, as mulheres aqui lembram mais, os homens não se lembram. Eu me lembro que na minha juventude, na minha infância, a gente quase adquiriu diabetes para poder paquerar as meninas, porque a gente não sabia muito o que falar, a gente ficava comendo a balinha para achar uma figurinha bem bonitinha para dar para aquela menina interessada. Amar é, amar é, amar é, amar é. E é o que está escrito na Bíblia. O amor não se ensoberbece, o amor não suspeita mal, o amor, sempre uma decisão. Então, o amor não é um sentimento, é uma pessoa. O amor não é um sentimento, mas é um fruto que esta pessoa gera em nós. Amor não é um sentimento, mas é um fruto que gera em nós, que nos dá total capacidade em decidir amar. Decidir amar. Quando você pegar 1 Coríntios capítulo 13, então olha aquele texto falando de uma pessoa, olha aquele texto como alguma pessoa que gerou fruto em você, e olha aquele texto como
você governado por esta verdade ao ponto de dizer, eu não vou suspeitar mal, eu não vou arder em ciúmes, e vai pegando todas as verdades que o texto fala. Por que é importante nós não confundirmos amor com sentimento? Porque o sentimento provém do coração humano, e o coração humano, como diz Jeremias, ele é enganoso. O coração humano, ele depende de fatores externos, e se os fatores externos são favoráveis, nós então vamos ter capacidade de amar, e se for não favorável? E se for contrário? Jesus, quando estava na cruz, ele olhou para aquele povo e disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Espera um pouquinho, gente, ele estava sendo morto. Como que ele pôde andar em amor com pessoas que estavam matando ele? Porque ele decidiu. Ele decidiu amar. Não era uma opção, era um mandamento. Não era algo relativo, não era uma escolha que ele podia dizer sim ou não. Simplesmente ele estava governado por esta verdade. E muitos de nós, por confundirmos o que é o amor, estamos levando ele para a questão opcional. Então, se o irmão me trata bem, eu ando em amor. Se ele me trata mal, eu me distancio dele. Então, se as coisas vão bem, eu ando em amor. Mas se andam mal, eu vou ser raivoso, eu vou prejudicá-lo, eu vou ser vingativo. Não, não pode ser assim. A Bíblia nos mostra que essa pessoa gera em nós um fruto, esse fruto dá a nós o poder de decisão. Eu vou andar em amor, porque eu sei que todo passo que eu dou fora do amor é um passo em direção ao pecado, é um passo que me distancia de Deus, é um passo que me tira do centro de gravidade, onde o reino de Deus se movimenta. Quem está comigo, diga amém. A quarta verdade desse texto é que amar é uma resposta ao amor. Uau, que interessante, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um dos nossos discípulos, falou, pastor, certa vez eu ouvi um pregador dizendo que amor é um mandamento. Eu falei assim, não, o amor não é um mandamento. Amor é Deus, amor é uma pessoa. Essa pessoa nos deu o mandamento de amar. Agora, amar é uma resposta ao amor com que Ele nos amou. E isso leva-nos a um ponto de responsabilidade indiscutível. Por quê? Não existe um ser humano na face da terra que possa dizer que não foi amado. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O negro é amado, o branco é amado, o gordo é amado, o magro é amado, o inteligente é amado, o não tão inteligente é amado, o rico é amado, o pobre é amado. Qualquer ser humano no Oriente e no Ocidente, todos foram amados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E como nós nos relacionamos com este amor, vai ser a resposta que nós vamos dar ao próximo. Observe que o texto nos ensina aqui, no versículo 11 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha só a condicional, olha só, se Deus de tal maneira nos amou, Deus não pôs condições ao seu amor, Deus nos amou gratuitamente, Deus veio ao encontro da nossa miséria, Deus veio ao encontro da nossa degradação, Deus nos achou perdidos, desolados, abandonados, indo para o inferno. Se Deus nos amou desta forma, devemos também amar uns aos outros. Então, amar é uma resposta ao amor, ou seja, a resposta a uma pessoa que fez por nós o que ninguém poderia fazer. Você é grato pela tão grande salvação? Uns 2, 3 aqui, você é grato pela tão grande salvação? Você é grato porque hoje você tem o direito, no dia que Ele voltar, de ir para a Nova Jerusalém, andar nas ruas de ouro, quem sabe nadar naquele rio da vida, aleluia, conhecê-lo como por Ele somos conhecidos. Você é grato por isso, aleluia. Você tem essa tão grande salvação governando o seu homem interior, ao ponto de você ter alegria, acordando você todas as manhãs. Eu sou salvo, aleluia. Eu não sou mais amaldiçoado, mas eu sou abençoado. Eu não sou mais destinado ao inferno, mas sim aos céus. Eu não sou mais filho do diabo, mas eu sou filho de Deus, aleluia. Eu tenho a eternidade para estar com o Deus amoroso e eterno. Alguém está comigo? Diga amém.
Então dê uma resposta a isso. Se isso é uma verdade, dê uma resposta. O fato é que muitas vezes nós não entendemos. Olha só, o versículo 19 da primeira epístola. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que você ama? Porque você se sente amado. Eu tenho observado uma coisa. Toda pessoa que não consegue andar em amor é porque ela de fato é uma má amada ou um mal amado. Pessoa mal amada, ela não se dá bem com nada e com ninguém. Você já conheceu alguém mal amado na sua vida? Levante as mãos aí. Gente, é quase insuportável você andar com um mal amado. Não é? Porque a pessoa mal amada, ela gosta... Você acha que ela gosta de vermelho? Você dá o vermelho, ela não gostou porque o vermelho não era do tom vermelho que ela queria. Aí você vai lá e tenta ajustar o tom, não é bem aquilo. Aí você faz aquilo, ela gosta, faz aquilo, ela não gosta, faz aquilo. É um tormento andar com um mal amado, porque nada satisfaz um mal amado. Então, por isso que a Bíblia nos ensina de que o amor, ou seja, amar, é uma resposta ao amor. Como é que você tem que amar o teu próximo? Olha bem para mim aqui, por gentileza. Assim como você se sente amado por Deus. Quem aqui foi perdoado por Deus? Diga amém. Perdão é uma característica do amor, é um fruto do amor. Eu sempre digo, se você não está disposto a perdoar, então a única coisa que te dá razão de não perdoar é você não precisar de perdão. Quem aqui não precisa de perdão? Você nunca errou na sua vida? Levante as mãos, deixa eu ver. Então não tem como. Se você já errou, se você precisou ser perdoado, você precisou que alguém também andasse outra milha contigo, também te desse a capa, cara, você no mínimo tem que pagar com a mesma moeda. Eu me lembro de uma piada que perguntaram uma vez, quando Jesus perguntou, quem nunca errou atira a primeira pedra. Aí o camarada pegou assim a pedra e deu no meio da testa da mulher. Aí Jesus falou, cara, você nunca errou? Eu falei assim, não, dessa distância nunca. Então é interessante como as pessoas, às vezes, ela anda no legalismo religioso, cobrando das pessoas aquilo que nem ela mesma consegue andar com as suas próprias pernas. Ela exige das pessoas aquilo que ela nem está disposta a dar. Gente, se Deus nos amou primeiro, por que nós vamos negar amor ao nosso próximo? Se Deus foi longânimo em nos alcançar, por que não teremos longanimidade nos nossos relacionamentos? Se Deus veio ao nosso encontro, por que nós alongamos as distâncias daqueles que erraram conosco, ao invés de encurtarmos as distâncias e repararmos e não quebrarmos as pontes de relacionamento? Por que nós temos tanta dificuldade em abrir mão dos nossos direitos estes que nos dão razão, mas razão estas que nos matam, que nos destroem? E eu quero te dizer, razão que te mata, razão que te destrói, não tem razão de ter. Abra mão desta razão, abra mão desse direito, faça como Deus, não olhe para as nossas misérias simplesmente, mas olhe pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e a partir desse sacrifício, se relacione com as pessoas, sempre olhe por alguém com a ótica do reino de Deus, sempre olhe para alguém com o sangue de Jesus Cristo nos seus olhos. Esse sangue nos purifica dos pecados, esse sangue purifica o seu irmão dos pecados dele. Quem anda em amor, cobre multidão de pecados. O amor é redentivo, o amor é a expressão maior de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então diga comigo, amar é uma resposta ao amor. Olha só o versículo 10 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Olhe para o seu irmão e diga assim, andar em amor é um ato redentivo. Vamos lá, diga, andar em amor é um ato redentivo.
Cara, redima o seu irmão dos seus erros, redima o seu irmão dos seus pecados, redima os seus irmãos das suas falhas, estenda a mão de misericórdia, estenda a mão de amor, traga ele para perto, e neste amor incondicional, você vai conseguir convencê-lo pelo Espírito de Deus do pecado. Ele vai abandonar isso e vai reter simplesmente o amor e permitirá que Deus o santifique. Agora, a condenação e a acusação, a apontação de dedos não traz o caráter de Deus. Porque geralmente, nós que temos o senso crítico de sempre ver o lado negativo, de sempre ver o pior das pessoas, de sempre vê-las do ponto contrário, não revela muito somente o problema do outro, mas o maior problema está aqui dentro. A pessoa mal amada, ela reflete nos seus relacionamentos a sua pobreza interior. Ela reflete a sua pobreza interior. Então, por isso nós temos que parar para pensar sobre, porque o centro de gravidade do reino de Deus chama-se amor. Amor é uma pessoa encarnada chamada Jesus Cristo. Se você está comigo, dê um glória a Deus aí. O quinto ponto dessa mensagem é que amar é uma resposta à nova vida. Lembra que eu falei? Todo crente verdadeiramente nascido de novo. Eu não estou falando de frequentador de cultos. Eu não estou falando de gente que apenas encontrou um ambiente nice, legal para frequentar, onde tem pessoas honestas, bonitas, bem arrumadas, educadas. Não. Eu estou falando de quem nasceu de novo. Quem realmente recebeu uma nova natureza. Quem realmente foi recriado no Espírito, cujo Espírito de Cristo habita nele. Não estou falando de religioso. Não estou falando de sepulcro caiado. Estou falando de gente regenerada. Amar é uma resposta a essa nova vida, porque toda pessoa que nasceu de novo, ela tem plena capacidade de andar em amor, e não andar em amor se torna um pecado para ela. Assim como uma macieira, ela tem plena capacidade de produzir maçã, uma laranjeira tem plena capacidade de produzir laranjas, um cristão nascido de novo tem plena capacidade de andar em amor, porque o amor habita dentro dele, mediante o Espírito Santo, produzindo o fruto, que é o seu próprio caráter, a sua própria espécie, manifestada através de nós, no amor ao próximo. Quantos querem ver o reino de Deus se movimentar? Diga amém. Ame. A Bíblia fala que o ministério de cura de Jesus se manifestava primeiramente ou primariamente pela misericórdia. A Bíblia fala, e teve compaixão e os curou. Teve compaixão e os curou. Sabe o que é compaixão? É você sentir a mesma dor. É ter empatia. É você olhar para a dor da pessoa e já não apontar o dedo e dizer, que pecado que ele cometeu, que brecha que ele deu, que coisa errada que ele cometeu. Irmão, antes do julgamento, ame. Antes de apontar o dedo, ame. Antes de achar que a pessoa está sendo um porco que volta à lama, ao cão que volta ao seu vômito, dê a ele o benefício da dúvida, ame essa pessoa, dê o direito de ela ser redimida pelo amor de Deus que está dentro do seu coração. Aliás, se Jesus fosse olhar a miséria da humanidade, ele não se apresentaria como o preço da redenção. Não havia em nós justiça, não havia em nós qualidade alguma que dava a Deus a condição de dizer, vale a pena sair daqui do meu mundo incriado e alcançar essas pessoas tão miseráveis. Mas Ele nos amou com amor eterno. Ele nos aliançou neste amor, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então observe que a Bíblia diz assim, no versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama,
não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você observa que o texto é muito claro. Nós podemos amar os outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, nascido de novo tem plena capacidade de amar. Plena capacidade de amar. Uma vez uma pessoa chegou para mim: pastor, eu gostaria tanto de revelar Deus. Eu falei: como você gostaria de revelar Deus? Geralmente, nós queremos, eu quero abrir os olhos dos cegos, dar voz aos mudos, ouvidos aos surdos, pernas aos paralíticos, limpeza de corpos aos leprosos, vida aos mortos. Eu quero ver fogo descer do céu, eu gosto. A manifestação de poder é algo que me encanta. Eu gosto do culto pentecostal, eu gosto do culto aleluiado, eu gosto disso. Isso para mim me preenche. Eu saio muito mais animado de um culto nessa estirpe do que qualquer outro. Mas, geralmente, as pessoas não entendem que talvez você não receba o dom apostólico, porque a Bíblia diz que nem todos são apóstolos. Talvez você não vai andar na plenitude do dom da cura, ainda que você possa curar os enfermos pela autoridade do crente. Ainda que você não profetize, porque nem todos são chamados por profeta. Você pode sair destas questões condicionais e andar pela absoluta. Então, se você não revelar Deus como apóstolo, se você não revelar Deus como um profeta, se você não revelar a Deus como operador de milagres, ok, porque nem todos são chamados para isso. Mas todos podem revelar a Deus através do amor. E é interessante que o que está ao alcance de todos nós parece que não nos encanta. Você prefere abrir os olhos dos cegos ou andar em amor? Olha, não vai mentir. Hã? Você prefere dar pernas aos paralíticos ou demonstrar o amor de Deus a uma pessoa carente e redimi-la pelo amor que Deus colocou no seu coração? Olha, cuidado, os mentirosos não vão no reino dos céus. Na realidade, essas duas verdades não são auto-excludentes. O fato que eu estou te mostrando é que todos os nascidos de novo têm a capacidade de tornar Deus conhecido, pela forma como ele recebe o amor de Deus e como ele transfere este amor nos seus relacionamentos interpessoais. Todos nós, como nascidos de novo, podemos mostrar a essa geração perversa e corrompida que Deus sabe desta perversão, mas mesmo assim não os lançou ao caos, mas enviou seu Filho Jesus Cristo para redimi-los por meio do seu amor. E nós somos o instrumento de levar esse amor ao mundo perdido. O fato que me intriga, porque algo que está tão ao nosso alcance, que podemos praticar desde a hora que dormimos até a hora de acordarmos, desde a hora de acordarmos até a hora de dormirmos. E nós temos tanta dificuldade. Eu vou dizer pela segunda vez, o problema não está aqui fora. O problema não está nas circunstâncias. O problema não está nas pessoas. O problema está dentro de nós. Porque se em primeiro lugar eu não sei receber amor, se eu não sei me sentir amado em Deus, eu não vou conseguir amar o próximo. Se eu não me ver perdoado por Deus, eu não vou conseguir perdoar o próximo. Se eu não conseguir ver a longanimidade de Deus esperando com que eu amadureça para ser mais parecido com Jesus Cristo com o decorrer dos tempos, eu também não vou dar tempo suficiente para as pessoas que estão debaixo da minha influência para amadurecerem. Eu me torno muito mais legalista do que amoroso. Eu me torno muito mais condenador do que redentor. Então tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. A partir da nova vida que nós recebemos. Quem nasceu de novo, diga amém. Aleluia. Amar, o sexto ponto, é uma resposta ao pecado. Como nascido de novo, você pode andar em vitória sobre o pecado. Eu tenho ensinado isso lá no nosso CTM, Centro de Treinamento Ministerial, de que nós como cristãos,
não fomos simplesmente perdoados. Nós fomos colocados na graça de Deus, ou seja, pela graça de Deus somos colocados num ambiente que podemos andar em vitória contra o pecado. Agora observe o que a Bíblia diz. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então eu vou dizer aqui, mais uma vez e de novo, todo passo, toda atitude, todo pensamento que não é permeado em primeira instância pelo amor é pecado. Todo passo fora do amor está te levando para longe de Deus. Nós precisamos parar com isso. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então, se você não está mais andando em amor, você está... Onde você está? Em Deus você não está mais. Porque o que te faz permanecer em Deus é o amor. Eu vou ler pela terceira vez o texto, acorde aqui comigo. Olha só. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, ele mantém a sua relação pessoal com Deus, porque amor é uma pessoa que gera em nós um fruto da sua própria espécie, da sua própria natureza, que nos dá a capacidade de amar, que nos leva a tomar uma decisão diária, e muitas vezes num dia, 470 vezes andar em amor. Se eu fujo desse princípio, se eu saio desse centro de gravidade, automaticamente o reino de Deus não vai se mover mais por meu intermédio. E se o reino de Deus não está se movendo, quem é que está se movendo? Se não é Deus que está se movendo por minhas ações, se não é Deus que está trabalhando por meu intermédio, se não é Deus que está falando por intermédio da minha boca, quem está falando? Nós precisamos acordar para isso. Amar é uma resposta ao pecado. Ou seja, o mundo escolheu andar distante, mas eu resolvi andar com Deus. O mundo resolveu se rebelar contra Deus, mas eu decidi andar em amor, porque eu resolvi andar em Deus e com Deus. É uma resposta ao pecado. Se eles querem, eu não quero. Eu gosto muito da resposta de Josué dizendo, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim e a minha casa eu posso responder, nós serviremos ao Senhor. Aleluia, quem está comigo, dê uma glória a Deus aí. Olha só o versículo 20. Se alguém disser, eu amo Deus, e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Observe bem, olha o texto inteiro. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É forte esse texto. Vamos aqui traduzir isso de uma linguagem bem prática. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Bem, amor é uma pessoa. Pessoa que gera em nós um fruto. Fruto esse que nos dá total habilidade de tomar decisões. E o contrário, quem é o pai da mentira? O diabo. E se eu estou praticando a mentira, eu estou dando fruto divino ou diabólico? Eu estou dando fruto celestial ou infernal? A coisa é séria. Andar em amor não é um sentimento, é o ponto de gravidade onde o reino de Deus se movimenta. É muito fácil, irmãos, é muito fácil a gente levantar as mãos aos céus e cantar. Mas às vezes é muito difícil sentar à mesa e pedir perdão. É muito fácil colocar a mão no bolso e trazer uma oferta. Mas o que a Bíblia diz? Quando você vier trazer uma oferta e você está tratando esse assunto de dinheiro com seriedade, a Bíblia diz,
se você tiver alguma coisa contra o irmão, deixa a sua oferta no altar. Vá lá, acerte com o seu irmão. E depois você vem entregar a oferta. Mas como nós não temos mais o governo de Deus sobre nossas vidas, nós vivemos o cristianismo segundo a nossa própria vontade de querer, a gente vai ofertando e vai dando dinheiro e vai cantando canções e vai fazendo um monte de prática religiosa que nos leva de nada a lugar nenhum. Por quê? O centro de gravidade do reino de Deus é o amor. Se eu não ando em amor, eu não estou em Deus. Se eu não ando em amor, eu não permaneço em Deus. Se eu não ando com Deus, se eu não permaneço em Deus, como que eu posso revelá-lo? Impossível. Impossível. A Bíblia nos leva a esse compromisso. Compromisso esse, como nós já vimos, que não é penoso, não é difícil, não é algo que nós fazemos tentando encontrar todas as forças sobrenaturais do impossível dentro de nós. Não, é simplesmente frutificar segundo a espécie daquele que habita dentro de nós. Deus é amor. Quem está comigo, diga amém. Versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Escute bem. Por que que geralmente nós temos dificuldade de receber amor e de dar amor? Por causa dos traumas. Esse exato momento o texto está dizendo os traumas. Geralmente pessoas traumatizadas são pessoas feridas. E gente ferida fere. Gente ferida não consegue receber e não consegue dar amor. E isso aqui é um ato profundamente pecaminoso. Por quê? Geralmente, a quem você está negando o amor, geralmente, a quem você está repudiando da sua vida, geralmente, a quem você está ferido pelo trauma que você tem, não estava no dia da sua dor. Não estava no dia que você foi ferido. Ele não tem nada a ver com o que você sofreu no passado. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu no seu passado. Ele está no seu presente. Mas como você está lá no passado, preso ainda, você não consegue receber o amor dessa pessoa e não consegue dar amor para ela. Por isso que fica um fight nos relacionamentos. Porque quando você é traumatizado, ou seja, você não consegue andar em amor, você anda em tormento. Você está em tormento aqui dentro. Porque o amor é uma decisão. A Bíblia fala que o verdadeiro amor não suspeita mal. Mas só que você foi traumatizado por gente que só fez você pensar mal do ser humano. Você foi traumatizado por pessoas que falavam uma coisa, quando você ia ver, era mentira. Que insinuava uma coisa, na realidade ele estava te manipulando. E você então agora quando encontra outra pessoa na sua vida, por causa desse trauma, você olha ela nas óticas do seu trauma. Então você vê o passado no presente. Isso gera tormento, isso acaba com os relacionamentos. Isso acaba com a vida de Deus das relações interpessoais, porque isso produz tormento. Eu vou falar pela segunda vez, é uma injustiça o que você faz com as pessoas do seu presente, quando você trata ela pela lente do seu passado. Ela não estava lá, ela nem existia na sua vida. Ela não era nem conhecida sua, ela não era sua amiga, ela não era seu pastor, ela não era nada em você, para você, ela não existia no seu mundo, mas hoje ela existe. E ela está sendo atacada, ferida e analisada pela ótica do trauma. Como que você trata isso? Porque trauma existe. Quem aqui não é traumatizado, levante as mãos. Não tem ninguém que não tenha um trauma. Não tem ninguém aqui que não tem medo de um chinelo havaiana. Que na nossa época, a tecnologia do chinelo havaiana era sobrenatural. Ele era teleguiado.
Nossa mãe jogava o chinelo havaiano e dava a volta na casa e pegava você lá na esquina. Não é? Quem aqui não era traumatizado? Engole o choro, menino! Ah! Se alguns pais do passado fossem educar hoje no presente, a maioria estava no presídio. Vocês estão rindo, né? Lembrando de muitas histórias aqui. Eu me lembro do meu pai. Ele cuspia no chão. Mas se você não fizer o que eu estou mandando, antes que esse cuspe seque, você vai apanhar. Eu falei, pelo amor de Deus, que aquele cuspe não... Eu ficava mais torcendo pelo cuspe durar mais tempo ali do que a minha capacidade de fazer o negócio. Teu pai nunca fez isso com você? Só o meu que foi maldoso, mas eu já perdoei ele. Todos nós somos traumatizados. Quem nunca foi traído por um amigo? Quem nunca aqui foi traído num relacionamento? Quem nunca aqui entrou de peito aberto numa relação e tomou uma pancada que te deixou tonto? Até hoje você está atordoado. Mas, gente, passado fica no passado. Presente constrói o futuro. Porque enquanto estiver preso no passado, você não vive hoje e possivelmente destruirá o seu amanhã. Quem está comigo aqui, diga amém. Escute, enquanto você der uma resposta ao seu trauma, você vai ser um atormentado, atormentador. Sabe o que é isso? Ao invés de você ser um peacemaker, você vai ser um troublemaker. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão o reino dos céus. Você tem que ser um cara da paz. Ei, a bomba vem. A bomba vem. Você tem que ter aquela capacidade de ninja. Você já corta o pavio da bomba. A granada vem. Você já tem aquela capacidade assim dos tartarugas ninja. Pum, você já põe o pino na granada. Agora tem gente, irmão, que a bomba vem com o pavio aceso e vai... Ele sopra para a coisa, ele põe gasolina no fogo. Ei, bem-aventurado os pacemakers, não os troublemakers. Agora, por que você atormenta o seu universo aqui fora? Você está atormentado aí dentro. Você não sabe receber o amor de Jesus. Você não sabe se relacionar com essa pessoa tão amorosa que é Jesus Cristo. Por isso que é difícil você se relacionar com o próximo. Acredite, o problema não está nos outros. O problema geralmente está em você. Tem gente tribulosa. Aleluia. Glória a Deus. Mas essas tribulosas que vêm ao seu encontro, elas são seu campo missionário, para você ser aperfeiçoado em amor. Se aqui dentro está bem, o tribuloso, você põe ele no seu lugar rapidinho. Quem está comigo, diga amém. Então, quando um tribuloso vier ao seu encontro, um troublemaker vir na sua direção, você fala, opa, mais uma missão recebida, missão dada, missão cumprida. Anda em amor. Eu, particularmente, a minha personalidade é muito engraçada. Quem anda comigo sabe disso. Para as coisas grandes, eu tenho longanimidade, eu sou pacificador, eu aguento a pressão. Quanto maior a pressão, parece que mais meu coração expande, mais eu cresço, mais eu amadureço. Agora você quer ver uma coisa que me arranca a paz, que me destrói por dentro, é o cara arrumar problema onde não tem problema. Alguém é igual eu aqui ou não? Ai, meu Deus, criatura, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Criatura, você está arrumando pelo em ovo. Criatura do céu, você não é possível que você está nessa página da vida ainda. Isso realmente me irrita. Só eu? Deixa eu ver, vai irmão, me console aí. Quem mais é igual eu aqui? Ai, graças a Deus tem bastante gente aqui. Oi, meu Deus do céu. Mas como eu já sei, eu tenho que aprender a andar em amor. Por quê? Porque são as raposinhas que destroem as vinhas. Você não enfrenta big deals
todos os dias. São coisinhas pequenas, 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 que se você não souber fazer um big deal com essas questões, você chega no final da noite, você chega no outro dia atormentado, se tornando um atormentador. Quem está comigo, diga amém. Não, ninguém está comigo, está com medo de dizer amém. Vou tentar de novo, quem está comigo, diga amém. Então preste atenção. Não dê uma resposta ao trauma, dê uma resposta para aquele que habita dentro de você, o Deus de amor, o Deus que produz o amor como fruto na sua vida, dando-lhe a capacidade de tomar a decisão: eu vou andar em amor, eu não vou fugir de Deus, eu vou permanecer em Deus andando em amor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? E por fim, o amor é uma resposta à eternidade. Olha o que diz a Escritura aqui no versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha para onde o amor te conduziu agora. Não é mais simplesmente uma questão relacional, mas posicional. Não é mais uma questão de presente, mas de futuro. Porque no dia do juízo, se vai existir um aferidor lá, é como nós andamos em amor. Porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Foi o que nós lemos lá no começo. Eu vou começar a terminar por onde eu comecei, dizendo: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Jesus não abriu mão de andar em amor, ele nunca viu isso como uma opção. Ele disse: não seja feita a minha, mas a tua vontade, Deus. Jesus, Ele mesmo foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Ele sofreu escárnio e injustiça, mas segundo a proposta que lhe estava dada, Ele suportou a afronta dos pecadores, não abrindo mão de andar em amor. Jesus não andou por um sentimento, Ele andou por uma verdade absoluta, porque tudo que Ele viu o Pai fazer, Ele fez. Jesus, Ele amou da forma como Ele se via amada. Deus mostrou ao mundo que Ele era o Filho amado. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele tinha que mostrar ao mundo por suas ações a sua boa relação com o Pai, que publicamente confessou o seu amor ao Filho. Jesus, Ele deu uma resposta à sua natureza santa. Ele não se permitiu ser corrompido pela agressividade da sociedade onde ele estava inserido. Ele não se permitiu ser corrompido pela falta de temor que as pessoas viviam. Jesus deu uma resposta ao pecado, andando em amor. Nós precisamos entender uma coisa. Lá no céu, você não vai ser julgado por muitas coisas que você pensa que será julgado. Mas certamente cada um de nós vamos ser julgados no céu. No dia do juízo, Deus vai perguntar: você andou em amor? Você andou em amor? Você andou em amor? Eu acho que nós temos que dar uma resposta para a nossa geração. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu não tenho dúvidas que nós estamos nos últimos dias. Alguém tem dúvidas aqui? Eu estou plenamente convicto que Jesus está às portas. E consequentemente, profeticamente, diz que nos últimos dias
o amor de muitos se esfriaria. Então eu gostaria de fazer um apelo para você. Entre no seu quarto, feche a porta atrás de você, tira um dia para jejuar, tira um dia para estar a sós com o Senhor. Peça para Ele abrir os olhos do seu entendimento e dizer: Deus, fala para mim se eu estou recebendo o Teu amor suficientemente. Fala para mim se eu estou recebendo o Seu amor que me cura, que me sara, que me preenche, que me faz completo. Senhor, fala para mim se mesmo recebendo este amor, eu estou conseguindo transbordar na vida do meu irmão. Se eu estou usando esse amor de forma redentiva, para ser como o Senhor foi neste mundo, que no momento da sua maior dor, você disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus, por favor, não deixa eu me assemelhar a este mundo caído, pervertido, sem amor próprio, sem amor de Deus, sem amor ao próximo, egoísta, avarente. Não, Deus, não me deixe me igualar aos perdidos. Eu tenho uma nova natureza, Senhor. Deixa eu vivê-la bem no meu relacionamento com você. Deixa eu vivê-la bem no meu relacionamento com o meu irmão. Os desafios vão ser grandes, irmãos, com certeza. Com certeza. Assim como o amor manifestado em carne, chamado Jesus Cristo. Sim, esse amor que o levou para a cruz, também vai nos levar para a cruz. Também vai nos levar a tomar decisões que não nos agradem, que não nos beneficiem diretamente, mas que vai ser um instrumento de redenção. Eu tenho plena certeza que Deus está falando com alguém. Se não com você, comigo certamente Deus está falando essa noite. E eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar.